Olá, povo de Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus seja contigo, que essa paz também inunde toda a tua família, nesses dias maus em que parece que a paz ela foi perdida, que o Senhor ele te conceda a paz. Nós estamos aqui e temos o propósito de adorarmos ao Senhor diante dessas circunstâncias. Não estamos tendo a nossa escola bíblica, mas continuaremos adorando a Deus através dos meios que Ele mesmo disponibilizou para nós. Por isso, o nosso chamado nesta manhã, neste dia, uma palavra do nosso Deus nos diz é que este é o dia que o Senhor fez e que nós devemos nos alegrar, devemos nos regozijar nele. Portanto, viva esse domingo com alegria, com expectativa no Senhor e viva um domingo consagrado a Deus, para a glória de Deus. Então eu quero convidar você para neste momento adorar o Senhor através de uma canção, bendizer ao nome desse Deus através de uma canção. Vamos todos juntos louvar ao Senhor nosso Deus com alegria. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas um sonho. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu
meditando também nesse domingo, nós temos a alegria neste dia que é consagrado ao Senhor, de também meditarmos na palavra do nosso Deus, e eu diria isso para nós é um grande privilégio. A palavra do nosso Deus no Evangelho segundo Mateus nos diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse evangelho escrito por Mateus tem o propósito de apresentar as obras, o ensino, a vida de Cristo, o chamado dos apóstolos de Cristo, a formação de um povo de Deus. Todo aquele que é chamado para ser discípulo de Cristo Jesus, nos diz a Escritura, este deve andar como ele andou. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. É por isso que nesse capítulo 7, no verso de número 24, Mateus ele escreve estas palavras para nós, trazendo-nos a orientação e mostrando-nos o dever que temos de sermos obedientes à palavra de Deus, de sermos verdadeiros praticantes da palavra de Deus. Aqui está encerrando o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus. E agora, ao final desse sermão, Jesus está aplicando esta palavra àqueles que estão lhe ouvindo, dizendo: quanto a tudo isto que eu estou dizendo a vocês, vocês devem praticar. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Viver a palavra, amar a palavra, praticar a palavra, significa estabelecer a sua vida sobre um alicerce extremamente resistente, sobre um alicerce que vai nos dar base para que nos dias que as adversidades e as dificuldades soprarem contra nós, a nossa vida ela não venha à ruína, porque ao praticar a palavra de Deus, automaticamente nós estamos firmando a nossa vida sobre a rocha, firmando as nossas vidas em Cristo Jesus. É isso que o texto vai nos dizer, que este homem prudente que constrói essa casa, tem a sua casa firmada na rocha, e cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e dão com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Mas diferente, aquele que ouve as palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Nós sabemos que uma casa sobre uma areia, ela não tem uma boa sustentação, ela não tem uma boa base que vai dar um bom fundamento para a construção daquela casa. Então, quando as dificuldades sopram, quando as tentações sopram, a tendência daquela casa é vir a ruína, e é isso que acontece, que Jesus Cristo nos orienta. E então no verso número 27, Jesus diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A nossa caminhada, ela é uma caminhada árdua, é uma caminhada difícil. Viver uma vida de obediência à palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Mas todo aquele que é discípulo do Senhor é chamado a viver a palavra de Deus como Ele nos orientou. Você e eu, como discípulos de Cristo, somos chamados a vivermos a palavra, a praticarmos toda a Escritura, que, como eu disse no início, é a nossa única regra de fé e prática. Firme a sua vida na palavra, dirija a sua vida na palavra, dirija os seus pensamentos pela palavra, profira palavras que estão de acordo com a palavra, tome atitudes de acordo com a palavra, planeje aquilo que está de acordo com a palavra, ou seja, viva a sua vida baseada na palavra, baseada na Escritura Sagrada, na palavra de Deus. É por isso que no grande dia, muitos chegarão para o Senhor e ouvirão da parte dele: apartai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço, eu não sei quem são vocês. Apartai-vos de mim,
todos os que praticai a iniquidade. Praticar a iniquidade é viver em desacordo com a palavra de Deus. Praticar a iniquidade é desobedecer a palavra de Deus. E muitos que clamam Senhor, Senhor, e que podem expelir demônios, falar em outras línguas, ainda que venham clamar a Deus constantemente, se não viveram uma vida obediente à palavra, mas foram infiéis à voz do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que a sentença destes pronunciada é: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Essa é a casa daqueles que praticam a iniquidade, esta é a casa que vai à ruína, que vai ao chão e que vive um grande desespero. Nós somos chamados a vivermos e amarmos esta palavra e a sermos praticantes da mesma. Por isso, pratiquemos a palavra de Deus. Abramos os nossos ouvidos para entendermos esta palavra, mas tenhamos um coração que deseja viver esta verdade por amor a Deus, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa oração seja que Deus aumente o nosso desejo de amarmos a palavra de Deus e de obedecermos essa palavra dia após dia. Que Deus assim te abençoe e seja um cristão firmado na palavra. Um forte abraço. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente